Street Fighter ele tem vários lutadores que vai desde Mr. Bison até Akuma, e tem aqueles clássicos, né, o Ken e o Ryu, que por sinal, Ryu ele é um dos protagonistas de um dos grandes jogos de lutas mais incríveis da atualidade, cara. E por fim, por outro lado, né, tem aí o filho do Yujiro Hama, o Baki, sendo capaz de bater de frente com pesos pesados sem nenhum tipo de problema. Mas será que nesse esquema todinho aí, quem será que venceria uma briga? Baki ou Ryu? E aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos fazendo mais um duelo mortal e hoje estamos aqui em um duelo mortal envolvendo Baki contra Ryu, cara, um duelo de porradaria gigantesco e, cara, vai ser imensa, cara, satisfação de trazer isso, porque Ryu, ele é um dos caras que eu mais gosto dos jogos de luta, né, junto com o Scorpion, pra quem me acompanha já sabe, né, que eu gosto bastante do Scorpion, principalmente do Ryu, né, do Street Fighter, e o Baki, ele é um cara, assim, muito jovem, que tá evoluindo, né, com o passar do tempo da história, né, do próprio Baki em si, e por si só, né, de uma surra no próprio pai dele, mas enfim, quem venceria esse confronto? Bom, eu vou falar pra vocês quem venceria, mas claro que quem me pediu esse duelo mortal aí, quem me sugeriu foi o Abner Santos, me sugeriu aí Ryu contra o Baki, muitos outros também me sugeriram aí também, né, vários duelos, então muito obrigado pela sugestão. Também, claro, se você quiser que eu traga sua sugestão dos duelos que você quiser que eu traga, só comentar aqui, também se inscreva no canal para você não perder a sua sugestão que eu vou estar trazendo aqui. Muito obrigado e vamos aí primeiramente começar com o Baki Hama. Bom, o Baki ele tem o seguinte, o controle sobre o seu corpo, ele pode relaxar seus músculos, articulações e até mesmo as suas células até um certo ponto, né, de exaustão completa, e também liquidificar o seu corpo absolutamente, entre aspas, né. Também pode aí fazer efeitos de status, né, onde ele pode também cegar pessoas e cortar os nervos delas ópticos, né, dos olhos, e também pode cortar os nervos responsáveis pelos seus membros, por exemplo, braço, perna, enfim. Famoso ponto de pressão. Criação de ilusão, manipulação de sentidos, e pode fazer as pessoas perceberem sons, cheiros, luzes e até mesmo impactos com as suas ilusões, como fez lá com o próprio gafanhoto, ou também com o próprio a imagem que ele criou de Yujiro Hama. Reação instintiva, ele pode capaz de evitar, né, ataque surpresa, inclusive chegou a ser afirmado pelo próprio Yujiro, sendo capaz de reagir por instinto. Percepção extrasensorial, o Baki ele pode sentir presença das pessoas, seja ela por batida do coração, né, ou passos. Invisibilidade, entre aspas, né, contendo uma reação instintiva, sendo capaz de se esquivar da própria visão das pessoas. Pode-se uma vez sem precisar chegar ao ponto de um arranque, né, usando sim a sua velocidade total logo de cara, criação pós-imagem, acrobacia, resistência à eletricidade e ao veneno, resistente a efeitos, como por exemplo, ele pode usar sua adrenalina em si, né, para poder induzir a hemostase, que neutraliza os efeitos de sangramento e outras coisas também, causados por golpes ou também qualquer tipo de coisa que vá afetar ele. Já o Ryu, nosso Ryu, ele tem super força, dependendo do momento do Ryu, tá? Ele pode até mesmo ultrapassar a velocidade supersônica, manipular energia, manipular o fogo, a eletricidade, artista marcial, um dos grandes artistas marciais, né? Diga-se de passagem, extremamente também habilidoso no combate corpo a corpo, imune a emoções e ao karma também, fúria, aumento de força, nullificação de poder, ele pode negar golpes ou habilidades do seu oponente, desconstrução, ele pode quebrar e dissolver partículas de energia, resistência à corrupção ou controles, como se fossem maldições lá de Dark Souls, né? Dito daí, colocar essas mesas, essas cartas na mesa, né? Vamos aí para o duelo. O Baki Hama e o Ryu são lutadores fenomenais. Baki sendo um dos caras, um dos jovens, né, lutadores do mundo de Baki, e também tendo conhecimento múltiplos em artes marciais, sabendo então usar elas ao seu favor e ao mesmo também contra seus inimigos, e estão se adaptando ao seu próprio estilo próprio, que por si só, o Baki ele tem mais opções de artes marciais do que o próprio Ryu. E o Ryu, desde que Street Fighter 2, né, ele era dito com, assim, ter um estilo de luta de um karatê Shokukan. Só que com o passar do tempo, né, seja nos jogos, anime ou até mesmo mangá, o estilo de luta dele é de fato o Akisuken, que é conhecido aí como o punho assassino, e ela é uma das artes marciais mais antigas e mortais. O Ryu ele aprendeu a usar essa técnica sem precisar ser mortal contra os seus próprios inimigos, graças aí ao
Gouken. Com isso, ele consegue se controlar, só que tem um porém. O Ryu tem certos descontroles de raiva, onde faz com que ele fique, com imensa vontade de acabar de uma vez com esse cara. Basicamente, o Ryu do mal. Tanto o Baki quanto o Ryu tiveram treinamentos muito árduos, desenvolvimento dos seus corpos e principalmente enfrentando desafios extremos. No caso do Baki, foi capaz de enfrentar o seu pai, e o Jiro e o Ryu são de fato um cara poderoso e forte também. O Ryu, no caso aqui, dessa questão, o fato é que ele tinha um objetivo de ser campeão do torneio. E assim, enfrentar caras como, por exemplo, a Kuma, o Bison e até mesmo o Ken, que tinha uma rivalidade ali. E o Baki, ele tem uma condição de chutar o Yujirohama através de várias paredes, destruindo elas completamente. Ele também foi capaz de socar o Yujiro com tanta força que deixou ele perto de se animar naquele momento, E o Baki também é extremamente forte, muito acima da média e muito rápido, resistente e habilidoso para poder usar várias opções de artes marciais. Evitar que seu corpo seja prejudicado, como deslocamento de braço ou lutar só com seus pés. E ele também é um dos poucos caras que consegue receber golpes de força total do Yujiro. Eu contar a história depois, que inclusive o próprio Baki conseguiu vencer o Yujiro. Baki também já chegou a derrotar o Piccolo e o Musashi. E um soco do Baki pode fazer com que gere um tremendo estrago, como aconteceu com o próprio Oliver. Outros combatentes, outros embates, outras lutas que o Baki teve foram aí contra caras que são muito fortes, habilidosos. Por exemplo, o Sukune, Hetsukayo, Siroxis, Hanayama, Haisha Epe, Koshu, Suedo e muitos outros. Me desculpe meu japonês aí, tá incrível. Mas vamos lá, já o Ryu, ele não fica tão distante assim do Baki, tá? Porque assim, como o Baki tem muitas opções e técnicas e versatilidade também, para poder atacar pontos fracos e usar a arte marcial ao seu favor com uma enorme vantagem, o Ryu também tem muitas técnicas perigosas que também pode possibilitar ele, assim, entre aspas, ficar sem pontos fracos, mas também ser muito fatal. Por exemplo, o Shoryuken, Tatsumaki, Senpakuyu, meu japonês é lindo, o Shinko Hakuken, o Shoryuken, Senpokayo e muitos outros. Certo tipo de ataque do Ryu podem fazer o Baki ficar com hematomas ou ficar com grave ferimento, como aconteceu com o próprio Sagat, ou o Bison, ou Akuma, ou outros. Inclusive, um dos golpes dele com o Shoryuken e o Hakuken é capaz de fazer um buraco no corpo de uma pessoa, o que de fato ele fez, e não tem resistência que aguente isso, cara. E mesmo que o Baki tenha uma resistência absurda, que de fato tem, aguentando golpes, destruições perigosas, inclusive, uma delas chegou aí a bagunçar completamente seus órgãos internos, inclusive seus pulmões, e ainda assim continuar lutando. O Baki ele pode muito bem aguentar o golpe do Ryu, já que conseguiu aguentar golpes aí do Piccolo, que chegou a atingir os órgãos do Baki e mandar ele a 30 metros de distância, no ar, O Baki também, em alguns aspectos, até pode ser fisicamente superior ao Ryu, não só fisicamente, mas como também mais ágil e também usar suas técnicas melhor do que o próprio Ryu usa, sendo mais preciso. Isso também está muito ligado com a própria velocidade do Baki, que também pode vencer o Ryu nesse quesito. Que se formos aí ver na luta dele com o Piccolo, cara, o Baki soube muito bem se esquivar de todos os ataques dele. Inclusive, a própria luta foi o seguinte do Baki: ultrapassou o próprio conceito de velocidade. Então sim, o Baki pode reagir ao golpes no modo geral do Ryu. Só que como o Ryu ele é um cara que não fica só em golpinhos, o Ryu tem muitos golpes baseados em energia. Como por exemplo o Hakuken, que como falei é um golpe de energia muito forte e poderoso, que dependendo da fúria ou do momento do Ryu, pode sim ser fatal, que como eu falei, perfurar completamente o Baki, o corpo dele em si, Inclusive, o que me faz pensar que o Ryu pode sim ser capaz de lutar de igual para igual com o Baki, e que ele conseguiu também se defender, como por exemplo, golpes aí do Ouro, que é considerado o mais forte da franquia, da série Street Fighter, podendo então ser mais forte até mesmo com o Mr. Bison, Akuma, Gil e também o Seth. E outro fator que ainda assim também ajuda o Ryu a ter um pouco mais de vantagem seria o Satsu no Hado. O que é isso daí? Bom, o Satsu Hado, ela é uma forma de Ki que está enraizada nos aspectos mais sombrios do instinto humano natural, incluindo então o desejo de sobreviver, atropelar e impor a oposição, e em um nível metafísico, a ocorrência natural e a manifestação da perda, declínio e também destruição. Para entrar no próprio Satsu no Hado, uma pessoa deve então estar consumida pelo desejo de vitória e perfeição, está perto de ser morta, ou então possui uma raiva e ódio tão intensos que está disposta a matar.
Como tal, apenas as pessoas também que se esforçam para ser melhor do que qualquer custo podem tirar o máximo aproveito disso. No entanto, a mente dessa pessoa não treinada pode ser levada à insanidade, e se não estiver mentalmente preparada para isso, aprender o Satsu no Hado é o primeiro passo para poder aprender a técnica mais fatal e conhecida por todas as artes marciais, o Shongoku Satsu, também conhecido como também o próprio demônio furioso. Então vocês sabem que é uma técnica muito arriscada e ao mesmo tempo também fatal para o oponente que irá lutar contra ele. O Ryu, nessa forma, ele é capaz de lutar contra o próprio Oni com Akuma, uma das formas muito poderosas do Akuma em si. Outro poder do Ryu também, que também, não diga-se passagem, não é nada fraco, é muito poderoso, é o poder do nada. Colocando então uma explicação muito rápida aqui para vocês, tá? Que é o seguinte: o poder do nada é o estado de consciência que transcende a perspectiva comum, nascido por meio de refinamento espiritual e mental, tendo então traços comuns com o estado de estar dentro do budismo, artista marcial e também perfeição espiritual. É o poder de agir sem estar apegado a emoções e pensamentos, livre de medo, raiva, orgulho e ego, para poder recorrer ao conteúdo do coração de alguém intuitivamente, sem obstáculo e hesitação, e estar ciente do mundo e saber o próprio lugar do significado também dentro da sua vastidão, para poder fluir com toda a criação sem necessidade de preocupação, desejo e dúvida. Assim como o próprio Satsu no Hado, que eu falei para vocês, essa técnica aqui se torna a pessoa mais incrivelmente poderosa, então garantindo ela a invencibilidade espiritual e física a muitos ataques, além de selar o poder do mal e tornar o usuário um lutador muito forte. O Ryu, ele chegou a usar essa técnica para poder lutar e derrotar também o próprio Gaio, ou Gil, né, que se fundiu aí com Alex durante Street Fighter 3, nos quadrinhos também no Street Fighter Unlimited. Então o Ryu, ele se mostra sendo um oponente bem perigoso pro Bak. Quem vence? Bom, jovens, esse é um duelo muito difícil, tanto pro Bak quanto também pro próprio Ryu. Ambos podem se dar muito bem no combate, principalmente ter condições de vencer. Só que para mim, o que tem um pezinho maior e a favor também para essa vitória é o Ryu ter poderes bem mais vantajosos se comparado com o Bak, que por sinal eu não duvido de nada, tá, que o Bak sim possa vencer. Mas eu vejo que sim, que o Ryu tem um pouquinho mais de condições de vencer por ter mais poderes, né, absurdos se comparado aí com o próprio Bak. Mas eu quero saber de você, quem você acha que vence, o Bak ou o Ryu? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, quero ler a sua opinião. Também, claro, não deixe de sugerir outros duelos mortais, cara. Vai ser muito bacana trazer o seu duelo mortal aqui pro canal. E também, claro, aproveita aí, se inscreve aí pra você não ficar pra você não perder nada, né? De outros duelos, outros confrontos envolvendo o Bak, o Juruhama, Hanayama, Ryu também, o Akuma, quem sabe, né? Outros lutadores. Vai ser muito bacana trazer esses duelos, esses vídeos aqui pra vocês. E também, para você receber isso aqui tudo, você tem que estar inscrito aqui no canal, cara. Então não perde essa oportunidade, se inscreve aí. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.